humanos em Yu Yu Hakusho têm uma habilidade que superam as habilidades dos yokais? O arco do Suzaku, sem querer, foi o que mais trouxe ideias para o Togashi trabalhar mais tarde na obra? Esse é o terceiro vídeo análise de Yu Yu Hakusho, e se você ainda não viu os anteriores, tudo bem, pode assistir esse aqui primeiro e depois ir para os anteriores, porque a gente está indo aqui bem devagar, arco a arco, comentando várias coisas da escrita do Togashi, e nesse vídeo aqui eu vou focar especificamente no arco do Suzaku, ou o arco dos 4 yokais celestiais, e no segundo OVA, que saiu alguns anos atrás, e que na época não ganhou adaptação em anime, e você só encontrava no mangá como o one shot Tiro Duplo. Yusuke volta do seu treinamento com a Genkai durante as férias escolares. E ao se encontrar com Kuwabara, que treinou o Leiken por sua conta própria, eles são atacados por rebeldes agindo estranhamente. A cena serve mais para o Urameshi mostrar o seu novo golpe, o Shotgun, uma espécie de meteoro de Pegasus de Yu Yu Hakusho. Logo, eles avistam um yokai que é nocauteado por Botan. Ela explica que 4 demônios que estão com prisão domiciliar em um castelo na cidade do além querem anistia ampla, geral e irrestrita. E para forçar as autoridades, eles estão enviando insetos demoníacos para a Terra. E os humanos que são picados por esses insetos acabam sendo controlados de forma bem similar à espada que o Riei havia roubado do mundo espiritual. Então, a próxima missão do nosso herói é ir até a cidade do além e destruir uma flauta, que é o artefato que controla esses insetos. Como a missão é muito perigosa, o Koema bota a mão na consciência pela primeira vez e convoca 2 ajudantes, Riei e Kurama, em troca de diminuírem suas penas. Então, juntamente com Urameshi e Kuwabara, que vai junto de intrometido, eles meio que formam o Esquadrão Suicida. Pessoas totalmente descartáveis para o mundo espiritual que irão cumprir missões perigosas. Ao reler Yu Yu Hakusho pela 100ª vez, hoje eu acredito que o Togashi introduziu sim o Kurama lá no arco dos 3 ladrões para testar o personagem e ver se ele funcionava para colocar no grupo de heróis, mesmo que até então ele não tivesse mostrado nenhum tipo de habilidade de combate. Agora o Riei não, eu não consigo acreditar nisso. Ele era completamente maniqueísta e raso como um pires. Mas o Riei é cool pra caramba e ficou em primeiro lugar no concurso de popularidade. Então não teve jeito, Togashi teve que reintroduzi-lo na história juntamente com Kurama. Popularidade essa que perdura até os dias de hoje. Os 2, até hoje, estão sempre entre os personagens mais queridos que já passaram na Shonen Jump, e os 2, mais o Kurama e Yoko, vendem muito bonequinho, figure e camiseta. Até hoje é um sucesso comercial sem tamanho. Então foi acertado comercialmente trazer eles de volta. Foi uma coisa tão apressada, na minha opinião, que rapidamente os 2 tiveram que ganhar um one-shot especial
para reforçar melhor que eles não eram tão malvados assim como naquele arco, e tentar ignorar bastante aquela primeira aparição do Riei. Tanto que não demorou e alguns meses depois eles se estrearam um one-shot chamado Tiro Duplo, que eu vou comentar aqui no final desse vídeo. Fora que trazer um antigo vilão agora como aliado sempre foi uma das fórmulas do sucesso pro Battle Shonen desenvolvidas lá pelo Kurumada em Ringen Kakeru. Yusuke e Kuwabara de repente já estão nessa cidade do além, que parece ser uma parte do Makai. Os yokais que estão em prisão domiciliar reivindicando anistia ampla, geral e irrestrita estão presos por uma barreira que não os permitem ir para o mundo dos humanos. E olha, boa parte das coisas aqui lembram Dragon Quest. O castelo, os minions, uma espécie de Saibaman que aparece, homenagem básica à franquia de jogos que nosso autor curte nos seus momentos de folga. Aqui temos uma coisa curiosa. Nos é apresentado uma barreira que impede que esses 4 yokais saiam para o mundo humano. Essa barreira vai ser reintroduzida lá no arco do Sensui, o qual vai explicar que o mundo espiritual criou uma barreira que impede que os yokais mais poderosos do Makai atravessem para o mundo humano, podendo atravessar apenas os yokais de categoria C. Para você ter uma ideia, o Toguro, mesmo com 100% da sua força, ainda é um monstro de categoria B. Então é claro que esses 4 daqui são de categoria C, talvez até C-. Então por que eles não podem atravessar a barreira para o mundo humano? Eles têm alguma restrição a mais? Pelo mundo espiritual, eles cometeram algum tipo de crime? E por mais que o Riei e o Kurama ainda estejam bem mais fracos do que o seu potencial máximo, eles com certeza são mais fortes do que esses 4. Então por que eles podem atravessar livremente essa barreira para essa cidade do além? Por eles estarem colaborando com o mundo espiritual, eles ganharam algum tipo de passaporte? Eu, sinceramente, não tenho resposta para essas perguntas. E também não sei direito aonde está essa cidade do além. Ela é um outro lugar isolado dentro do mundo humano? Ela realmente está no Makai? Como é que o Yusuke e o Kuwabara foram lá tão rápido assim? Isso fica meio esquisito quando a gente chega no último arco do mangá, que a gente vê que o Makai é muito mais complexo do que esse castelinho aqui no meio do nada. Quanto à barreira, ponto altíssimo pro Togashi. Mesmo que tenha aqui uma inconsistência ou outra com o que vai ser apresentado no futuro, para mim, um grande ponto forte de um autor não é ele planejar tudo desde o começo, Oda gênio. Não, é o cara saber olhar para trás, ver ideias boas que ele teve e saber reaproveitá-las. E foi o que o Togashi fez aqui. Conseguiu ampliar bem esse conceito da barreira, trazendo ela para algo muito mais funcional e lógico dentro da história. E essa ideia não é a única que ele reaproveitou mais tarde. Esses insetos que aparecem são muito semelhantes aos insetos que serão utilizados pelo Dr. Kamiya, lá no arco do Sensui. E quando os nossos heróis chegam no castelo, também existe uma dinâmica chamada Portão da Confiança, que lembra
por demais um daqueles desafios da Torre Hunter de Hunter vs Hunter. Os embates serão de 1 contra 1, tanto para reapresentar os 2 novos membros da equipe e o que os outros 2 aprenderam ao longo desse mês de treinamento. O primeiro a lutar é Kurama, que enfrenta Genbu, um monstro de pedra que se divide e pode se fundir com o castelo, atacando e se defendendo de todos os lados. Aqui, a gente começa a ver um pouco o modus operantes de Kurama, que sempre se fere muito, mostra uma certa fragilidade, até ganhar tempo para observar o adversário e aplicar um golpe fatal no inimigo. Suas lutas são o começo do que veremos em Hunter vs Hunter, com uma luta mais tática que engana o adversário e o leitor. Pensamos sempre que ele está se dando mal, mas na verdade ele está desde o início usando uma tática para eliminar o adversário de forma muito rápida e eficiente. Kurama logo identifica que esse Pokémon de pedra só consegue se religar graças a uma pedra fundamental, e basta destruí-la para Genbu ir de arrasta. Tal como o Onix, esse aí só tem tamanho mesmo. A força é menor que a de um gatinho. Que, por falar em gatinho, o próximo adversário é Byaku, um homem-fera que irá enfrentar Quabara. O Yokai é aquele típico monstro que gosta de comer energia e será derrotado ao comer demais. Mas ele é mais do que apenas isso. Ele também cria minions com seus pelos, do qual o Quabara se livra deles, fazendo uma espécie de espetinho de yokai. O Quabara, talvez em toda a série, seja o personagem com maior habilidade de manipulação da energia espiritual. Ele, ao fazer esse espetinho aí de yokai, ele surpreende até mesmo Riei, que já havia presenciado coisas muito mais de alto nível e impressionante no Makai, e mesmo assim ele acha um absurdo alguém conseguir dar um nó na sua própria energia espiritual. E só para você ter uma ideia, alguns capítulos à frente, o Chiyu também é um grande manipulador de energia espiritual, e ele só consegue manipular algo semelhante a um algodão doce. Fazer isso aqui que o Quabara faz está nos níveis de yokai de nível S. Por isso que eu falo, o Quabara tem o potencial para ser o personagem mais forte de Yu Yu Hakusho. Apenas comer muito ao ponto de explodir num peidão não é o suficiente para derrotar o Homem-Fera, que chama Quabara para um segundo round, num lugar cheio de plataformas e lava. O tigre solta rajadas sônicas que destrói essas plataformas, que uma hora deixará nosso herói sem saída e cairá na lava. É curioso que mesmo grande e forte, Byaku não luta fisicamente. Mas pro azar do yokai, Quabara tem o poder da sorte, e numa tentativa de se sacrificar e levar o inimigo junto, ele acaba derrubando a plataforma onde o monstro está, e ele mesmo consegue se salvar graças à sua Lei Ken. Próximo adversário, Seiryu, um demônio de gelo impiedoso. Mesmo Byaku tendo sobrevivido à lava, Seiryu não poupa o aliado e o leva de arrasta com um pó de diamante, o que gera ódio em nossos 4 heróis.
O adversário dele é Riei, que desaparece e corta o yokai em diversos pedaços, mostrando que, se quisesse, teria feito o mesmo com o Yusuke 2 arcos atrás, quando o protagonista era bem mais fraco que agora. Vai entender. No anime, eles colocam algumas cenas extras e Riei tem até a sua perna congelada. Mas no mangá não, ele só desaparece e derrota o adversário. No mangá, eu também tenho a impressão que o Seiryu parece um indiano. Já no anime, como ele ficou muito branco, ele acabou me remetendo um chinês por conta das roupas. Se você gostou do vídeo até aqui, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos, não é esquema de pirâmide, e caso você se interesse, seja um membro aqui do canal por apenas R$ 7,99, do qual você terá vídeos exclusivos aqui do canal. E quanto mais membros tiver, mais vídeos terão. É conteúdo pra caramba! Então, seja um membro já! Próximo e último adversário, Suzaku, para Yusuke mostrar o que aprendeu. E mesmo que Riei não tenha feito quase nada e Kurama já esteja bem recuperado, eles têm que ficar para trás enfrentando Saibaimans e dar destaque ao nosso protagonista. Ao chegar na sala do chefão final, Suzaku coloca um desafio extra. No mundo dos humanos, ele está controlando aquele professor FDP do Urameshi e alguns alunos para atacar Keiko e Botan. Tudo isso sendo transmitido num telão para deixar nosso protagonista mais raivoso e sem foco na luta. Suzaku também é maniqueísta e raso, como um Pires, assim como Riei é lá no arco dos 3 ladrões. O Urameshi tem algumas falas dizendo que esse yokai gosta de brincar de diretor de televisão. E, de fato, eu lembro de uma ilustração do Suzaku e do louro José dele sentados numa cadeira como se fossem um cameraman. Eu procurei novamente essa imagem para confirmar se ela é de fato do Togashi ou não, mas infelizmente eu não achei enquanto eu estava fazendo a pesquisa para esse vídeo daqui. Acredito que essa seria a personalidade do vilão, uma espécie de diretor sádico de programa de TV que adora fazer pegadinhas pesadas com meninas bonitinhas, algo bem típico da TV japonesa. Mas por algum motivo, o Togashi deve ter cortado todas essas páginas e deixou o vilão com pouca personalidade, apesar da gente ter algumas pistas. O que é uma pena, porque eu gostei aqui que o Togashi brincou e transformou essas cenas como se fosse um mangá de terror bem leve que sairia numa revista shonen dos anos 80 e 90, sem tantas cenas gore, mas assustadoras o suficiente. Ah, o Yusuke entra em contato com a Botan através de um espelho comunicador durante esse arco. E apesar de não falar no mangá, num jogo de PS2, fala que esse é um dos 7 objetos do detetive sobrenatural. Então, por mais que o Yusuke só tenha usado 3 no arco dos 3 ladrões, vai aparecer outros 3 que o mangá não vai falar abertamente que é isso, mas esse jogo de PS2 vai acabar confirmando. A luta é difícil. A versão maligna da Ana Maria Braga tem poderes de Pikachu, lança raios poderosos e consegue dividir o seu corpo em 6.
Mas, diferente da divisão corporal de Tenshinhan, ele se recupera caso um dos corpos sobreviva e absorva os outros 5. Ou seja, ele poderia ser imortal, mesmo dividindo a sua força em 1/6, mas escondesse um corpo como se fosse um backup. Urameshi ganha novamente a batalha na cagada, acentuando o fator sorte desse início de série. Suzaku acaba sendo atingido em cheio pelo shotgun, pois uma de suas antenas, que serve de sensor para prever os ataques do adversário, acabou sendo danificado numa das ações imprudentes anteriores de Yusuke. Esse arco, além de apresentar várias ideias que serão reutilizadas em arcos seguintes e até em outras obras, ela também serve para acentuar uma habilidade do Yusuke e do Kuwabara, e talvez de todos os seres humanos. O Riei já havia comentado isso no arco dos 3 ladrões, e ele vai comentar isso durante todo o arco do Torneio das Trevas. Segundo ele, os seres humanos elevam sua energia sobrenatural quando estão com muita raiva ou precisando proteger alguém que eles amam. Mas, aparentemente, apenas o Yusuke e o Kuwabara possuem isso, pois outros humanos como a Genkai não apresentam esse tipo de habilidade, e assim como os outros yokais. Você vai ver durante todo o arco do Torneio das Trevas que, mesmo estando com raiva ou precisando proteger alguém importante, os yokais não possuem essa habilidade de protagonista e ficam muito surpresos do Yusuke e do Kuwabara conseguirem fazer esse tipo de coisa, se tornando então adversários imprevisíveis. No Yusuke, eu consigo forçar bastante a barra e forçar aqui um retcon, que essa habilidade vem por conta do sangue do Leizen, coisa que não era planejada aqui de forma alguma. Já o Kuwabara é esse talento natural absurdo que ele tem com energia espiritual e que ele não vai desenvolver em toda a sua potência durante a série. O que é legal, porque muitas vezes nós temos talentos que não damos a mínima para desenvolver. Por mais que ficar putinho, quase ser derrotado pelo inimigo e precisar proteger alguém é a principal habilidade de um protagonista, aqui pelo menos ser consistente que apenas esses dois possuem isso, porque como eu disse, a Genkai não tem isso. Eu sempre achei muito legal que a Estrela lançou aqui no Brasil bonecos de Yu Yu Hakusho, e 2 dos personagens era o Byaku e o Genbu. Provavelmente somos o único país do mundo a possuir boneco desses 2 personagens. E para fechar o vídeo, eu vou quebrar um protocolo, como diria Dilma, e não vou falar do OVA 1 de Yu Yu Hakusho, e sim do OVA 2, que saiu alguns anos atrás e que era um one-shot exclusivo do mangá. Vou falar dele nesse vídeo aqui, porque acho que encaixa mais tematicamente. Já o OVA 1 eu vou falar no próximo vídeo, juntamente com o arco do resgate da Yukina. A história se passa 1 ano antes de Riei e Kurama enfrentarem o Yusuke, e mostra como os dois se conheceram. Shuichi Minamino é um menino popular entre as meninas da escola,
mas ele nem se dá conta disso. Alguns demônios vivem o ameaçando por conta de sua vida anterior como Kurama Yoko. Mas como só podem vir para a Terra yokais de categoria C, mesmo bem mais fraco, ele nem se preocupa muito com isso. Está acontecendo desaparecimentos estranhos na região e ele acredita que se trata de algum yokai devorador de humanos. Enquanto passeava com sua amiga de escola, Shuichi Minamino é atacado por um yokai muito rápido e poderoso, o Riei. Kurama consegue se defender usando uma espada feita de folhas, uma arma atípica para ele, até que ambos percebem que foram colocados para brigar um contra o outro pelo mesmo inimigo em comum, com o objetivo que um deles fosse eliminado pela mão do outro. Riei, que estava ferido, desmaia e é socorrido e curado por Kurama. Já a menina é levada por um yokai, que desafia ambos pelo domínio da região. Esse demônio é Yatsude, um yokai de 6 braços com um apetite voraz, tão voraz que devora o demônio lacaio que sequestrou a menina. Ele se esconde numa antiga fábrica de bonecas e ele mesmo parece um monstro assustador feito de várias bonecas recicláveis, tal qual aquele lugar medonho no México. Kurama apenas está defendendo a região e salvando sua amiga. Já Riei veio investigar se ele não havia devorado sua irmã Yukina, sendo esse o motivo de talvez ele não conseguir localizá-la mesmo utilizando o Jagan. A dupla derrota o monstro. Ele não devorou nenhuma yokai de gelo e a amiga de Kurama está salvo, agora com as memórias apagadas por uma das plantas do nosso Guerreiro das Rosas. Esse one-shot aqui também flerta com esse terror meio juvenil de revista shonen dos anos 80 e início de 90. Acho até que o Togashi poderia querer seguir mais para esse tipo de narrativa, o que, novamente, foi tudo por água abaixo graças ao enorme sucesso do Torneio das Trevas. E para mim, esse one-shot deixa ainda mais claro que o Kurama não iria deixar o Goki à solta, devorando alma de pessoas por aí. O Yatsude aparentemente é muito mais forte do que ele e é um devorador muito mais voraz, sendo mais cedo ou mais tarde pego pelas autoridades, sejam as autoridades humanas, que talvez dessem conta dele com um armamento mais pesado, ou então do próprio mundo espiritual que iria caçá-lo e eliminá-lo, talvez sem grandes problemas. Já o Goki não, ele é muito mais inteligente e com a bola Gaki ele iria conseguir ali se alimentar por talvez centenas de anos e criar milhares de vítimas. Como Kurama se preocupou em salvar a sua amiga e até se preocupou também um pouco ali com a região, tudo bem que ele não foi atrás para investigar nem nada, ele apenas foi colocado naquela situação, ele sabendo o que o Goki iria fazer, eu duvido que ele deixaria a coisa rolar. Já o Riei, para mim, faz completamente sentido ele ir atrás do Yatsude. Ele já viu que ele é um cara descontrolado, que sai devorando não só humanos, mas também yokais. E ele poderia sim ter vitimado a Yukina, o que justificaria o fato do Riei ainda não ter encontrado ela com o Jagan. E
Assim, faz muito sentido o Riei estar se preocupado com isso. Afinal, ele não nasceu com Jagan, ele colocou esse poder nele que lhe causou um grande rebaixamento de força. Ele saiu de um yokai classe A para classe C, até para conseguir passar na barreira humana e ir atrás da irmã. E como ele não conseguia achar ela de jeito nenhum, faria sentido ele começar a ir atrás de yokais que têm um apetite voraz como Yatsude e que pudessem ter vitimado ela. E esse one shot também acaba estragando uma das minhas autojustificativas do Yusuke ter ganho o Riei lá naquele arco dos 3 ladrões. Se o Riei tivesse acabado de vir para a Terra e tivesse esse Jagan há pouco tempo e esse rebaixamento de força drástico para passar na barreira, eu entenderia que ele é como se fosse um craque de futebol lesionado, e aí sim, sabe, não teria chance contra um jogador de futebol da 3ª divisão. Mas não, o One Shot deixa bem claro que o Riei tá aqui no mundo humano há pelo menos 1 ano. Então, para mim, não tem justificativa. Até porque a gente vai ver que eles treinando 1 mês ficam muito mais fortes e ele não teria como perder para o nosso detetive espiritual. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever. Mandar esse vídeo para 5 amigos. Não é esquema de pirâmide, é marketing multinível. Cogite ser um dos membros aqui do canal por apenas R$ 7,99, do qual você tem vários vídeos exclusivos. A gente já está chegando na casa dos 20. Eu sei que eu estou atrasado com o do mês passado, mas eu devo colocar ele e o desse mês aqui juntos. Então já vão somar, se eu não me engano, 18 vídeos, o que dá um preço muito camarada para cada um deles. E que você pode maratonar em 1 mês e cancelar a assinatura no mês seguinte, se quiser. E se quiser apoiar de outra forma, use o nosso link da Amazon, que sempre dá um retornozinho aqui pra gente, que a gente gasta aí com mais material de pesquisa, mangá para ler, bonequinho para deixar minha criança interior feliz e tocar aqui o canal. Meu sonho é um dia conseguir pagar um editor para isso. Bom, é isso, pessoal. Não conheci outro mundo por querer.